Pensando em Deus, meditando em Deus nesta manhã, e o que me vem na memória é o seguinte: Deus, Tu és um ser estranho. Tu és um objeto estranho. Um objeto estranho para os que acreditam e um objeto estranho para aqueles que não acreditam. Como assim? É um objeto estranho para os que não acreditam, porque os parâmetros de Deus, os preceitos de Deus, o caminho de Deus, as propostas de Deus, a revelação de Deus é uma loucura. O Paulo diz isso lá aos Coríntios, que é uma loucura. O evangelho para os que se perdem é loucura de Deus para os que se perdem. Então isso é estranho. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele diz que o evangelho é também algo que o homem voluntariamente e propositalmente trabalha contra. O homem, sabendo que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, entendendo que Ele é o Senhor, então este ser humano, ele propositalmente trabalha contra ao Santo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, Jesus, Deus, é um objeto estranho ao ser que não acredita. Porque esse negócio de que o homem criou Deus, o homem pode até ter criado deuses. Os homens criam deuses. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o grande eu sou, o eterno, o magnífico Adonai, esse o homem não criou. Pelo contrário, esse Deus, ele se revelou de forma voluntária, proposital a nós humanos. Então os homens, desse Deus, o Deus verdadeiro é estranho aos homens. Os homens não gostam, inclusive os homens correm de Deus, se guarda de Deus, não quer nem encontrar com Deus. Faz mal até pensar em Deus. Tem gente que Deus é tão estranho que ele não quer nem ouvir de Deus. Tem gente que tem até nojo de quando se fala de Deus. Por quê? Porque é um objeto estranho. É um objeto que não faz parte do ser, dos que o assim rejeitam. Isso é o homem que acha Deus estranho. Mas Deus também é um objeto estranho para nós que cremos. Como assim? Nós reconhecemos que somos vencidos por este Deus, somos convencidos e que nós sentimos em nossa mente, em nosso coração, em nossas entranhas, uma força que não corresponde positivamente ao Deus que se revelou, mas somos constrangidos, chamados, vocacionados a servir esse Deus. Porque a nossa natureza, que foi contaminada pelo pecado, acha também Deus estranho, embora crendo nesse Deus. Mas entende que esse Deus, ele é o regente e logo se dobra a Deus. É estranho porque nós não o compreendemos perfeitamente e nem completamente. É estranho porque os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Por isso, nós humanos, limitados, entendemos que Deus é sim um objeto estranho. Não por ele ser estranho por si só, mas é porque nós o fazemos estranho, porque a nossa natureza, ainda contaminada pelo pecado, estranhamos. E muitas vezes sofremos por amor a esse Deus, por causa desse Deus, e os seus preceitos que são imputados a nós e é comandado por ele a fazermos, e nós, constrangidos pelo amor que nós temos por ele, fazemos, mas isso é algo muitas vezes que nos faz sofrer. Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu tenho feito. Mas por que bem é esse que ele quer fazer e não faz? É o bem daquele que mandou fazer o bem, que é o próprio Deus, que ensinou, que instruiu, e ele sente dificuldade de executar. Mas ele entendendo que é o que ele deve fazer, ele se deprime, né? Uma palavra muito deprimente. Não a ponto de trazer a morte ou desespero, porque no versículo
1º do capítulo 8, logo ele diz assim: contudo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tudo termina em paz, tudo termina em bonança, tudo termina em alegria, porque este Deus, que é o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, aquele que é perfeito, completo, e que nós não o conhecemos perfeitamente, ele vem ao nosso encontro. E aí, de fato, nós chegaremos a um ponto, se Deus quiser, e é isso que nós estamos querendo, chegaremos a um ponto que Deus não será mais esse ser estranho, né, em nossas vidas, porque nós o veremos face a face como ele é. Quando eu falo que ele é estranho, eu não estou dizendo que nós não o conhecemos ou que nós não o amamos, não. Mas os seus preceitos, que são altos, que são puríssimos, nós temos dificuldade de exercermos de forma gloriosa, de forma perfeita. Por quê? Porque é estranho à nossa natureza. Mas vencidos pela lei do amor, nós conseguimos ter comunhão com Deus, ter vida com Deus, ter alegria com Deus. O Santo de Israel, o Magnífico, o Eterno, que por enquanto nós o vemos como espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Penso que nós vamos ver de fato e entender de fato o quanto Deus é bom, que nós não sabemos ainda o tanto quanto Deus é bom. Nós vamos saber quanto Deus é misericordioso, que ainda nós não temos a noção da misericórdia de Deus. Nós compreendemos que Deus é bom pela fé. Nós compreendemos que Deus é bom pela fé. Compreendemos que Deus é misericordioso pela fé. É a fé que nos mantém vivos, em pé, diante deste Deus. É pela fé. Não por questão de experimento. Ainda não. Por que não ainda? Porque nós, quando olhamos para Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que diz que nada é impossível a Ele, e tudo a Ele é possível, que Ele é o Santo, o Magnífico. Contudo, este Deus que se autodenomina como o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente, o Onipresente, nós não conseguimos ainda, no corpo que nós estamos, nessa atmosfera que nós estamos, ver perfeitamente a sua bondade, a sua misericórdia, a sua grandiosidade. Nós não conseguimos ver. Nós aceitamos pela fé. Nós cremos pela fé. Nós nos derramamos pela fé. Fé é certeza de fato que se não vê. Então nós não vemos ainda esse Deus que é grandioso, todo-poderoso, cheio de graça e misericórdia. Nós não o vemos ainda. Mas a Bíblia diz que esse dia está sendo aguardado, porque um dia o veremos face a face. Eu penso que eu vou ficar estarrecido de ver a grandiosidade, a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus, que eu recebo e recebo esta graça naturalmente no meu corpo e diante de tudo que se vê, mas ainda não de forma clara. Por quê? Porque estamos ainda em um mundo de dor, de desespero, de desencontro, de tentações, de pecado, de queda, traições, guerras, enchentes, crianças morrendo, câncer, políticos corruptos, estadistas que são tiranos, ditadores, né? Um Estado que muitas vezes não nos favorece. É que eu não estou falando simplesmente e unicamente do Estado brasileiro. Não, mas é do Estado, em todos os lugares do Estado, do mundo, com exceção de alguns poucos lugares que o Estado tem um respeito assim pelas pessoas. Os pobres sendo excesso de contingentes, excesso de contingência, né? Eu ouvi essa palavra lá no tiro de guerra, quando eu fui servir o tiro de guerra. E então aí eu sou operado do coração desde 16 anos. E quando o coronel, lá o militar, chegou com frente, diante de mim, olhou para mim, viu meu peito rasgado,
ele mandou eu vestir minha roupa, porque eu fui tido como excesso de contingência. Excesso de contingência. Então nós, humanos, estamos vivendo um excesso de contingência. Excesso de contingente. Os militares sabem muito bem disso. Excesso de contingente. Porque há tantas pessoas que estão perambulando sem serventia, sendo um peso porque assim nós o fazemos, um peso. É a própria humanidade, a maldade humana. E aí gente quer sair da América Latina para ir para os Estados Unidos, na maior humilhação do mundo. Sai da África para vir para a Europa, na maior humilhação do mundo. As pessoas vivendo em guerras, sem saber até por que as guerras estão acontecendo. Então, estado de humilhação. E aí, quando nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso, aí nós ficamos meio sem compreender. Porque é um objeto estranho, estranho do ponto de vista que nós não conhecemos perfeitamente e totalmente. Aí, quando nós olhamos para a enchente, né, do Rio Grande do Sul, as enchentes, há uma criança, né? Que aí o bombeiro foi pegar, que a menina falou assim, a boneca, aí ele foi pegar a boneca, quando chegar lá não era uma boneca, era um bebê. Isso é de cortar coração, é de machucar a nossa alma. Aí nós perguntamos, onde está Deus? Cadê Deus? Se Ele é o Todo-Poderoso. Porque é um objeto estranho ao nosso entendimento, ainda assim é um objeto estranho. Agora nós o aceitamos pela fé. A palavra que é revelada diz que Ele é bom e de antemão Ele já nos prepara, né, aqueles que leem a Bíblia, que essas coisas vão acontecer segundo os seus santos decretos, e isso para o louvor da sua glória. Nós não entendemos. Nós não entendemos quando vemos uma pessoa sofrer dores agudas, pessoas que nascem com defeitos terríveis, e nós perguntamos, onde está a graça? Qual é a graça? O silêncio paira. E o que esperamos é um dia, na eterna graça, Deus está conosco, nos abraçando, nos consolando. Porque o próprio Deus não disse que isso aqui seria uma colônia de férias. Ele disse que no mundo tereis aflições. Aflições de todas as instâncias. Aflição no ponto de vista de perseguições. Aflição do ponto de vista política. Aflição do ponto de vista de família, aflição do ponto de vista de tentação, mas o que nós esperamos é a consolação dele. Por isso, o próprio Sagrado Texto nos ensina que nós devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor e dizer Maranatá, Maranatá, ó vem Senhor Jesus. Na esperança, na fé, na certeza de que esse Deus que nós o conhecemos em parte, e isso é que o torna estranho, né? Do ponto de vista que não o conhecemos perfeitamente, mas esperamos nesse Deus, curvados, porque ninguém falou o que ele falou. Ninguém disse o que ele disse. Quando ele disse, vocês também não querem ir? João capítulo 6, e Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Que somente o Senhor tens palavra de vida eterna. No discurso áspero, contundente, de que é preciso ter coragem para acreditar neste Deus, para seguir este Deus, para se submeter a este Deus. E muitas vezes, essa submissão, nós somos ridicularizados, aí onde precisamos de coragem, somos ridicularizados por acreditarmos em Deus, por crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele fecha o livro dizendo assim, olha, os covardes não têm lugar neste reino. Porque é preciso ter coragem para enfrentar, é preciso ter coragem para suportar, é preciso ter coragem para seguir, prosseguir até o final. E o que nos cabe é dizer assim, eu sei, Deus, que nós não podemos responder perfeitamente a tudo que se vem, e a tudo que se pergunta, e a tudo que a nossa mente finita pergunta coisas infinitas. Nossa mente tem a capacidade de perguntar, a nossa mente finita tem capacidade de perguntar coisas infinitas. A nossa mente tem capacidade de perguntar coisas que nós mesmos não temos condições de responder. E os homens nunca responderam. Os filósofos, os doutores, os sociólogos, coisas que são tão comum a nós e ninguém responde. Por exemplo, o que é a vida? Nós conjecturamos de todas as formas.
É uma pergunta ainda a ser respondida por muitos que não compreendem, porque para nós é Jesus. Ele disse: eu sou a vida.